O sentimento moral é presentemente na Europa tão fino, tardio, múltiplo, irritável, refinado, quanto a ciência moral é ainda jovem. Principiante, entorpecida e grosseira, um contraste atraente que por vezes se manifesta na própria pessoa do moralista. O próprio título, Ciência da Moral, é relativamente aquilo que quer significar muito presunçoso e contrário ao bom gosto, que prefere expressões mais modestas. Deveria ter a coragem de confessar aquela coisa que necessitará ainda por muito tempo, aquela única que provisoriamente tem um direito a ser, isto é, recolher o material, reunir os conceitos, coordenar todo um mundo de sentimentos delicados exterminados, de diferenciações de valores, os quais vivem, crescem, geram e perecem e, talvez, tentar tornar inteligíveis as formas renovadoras e mais frequentes desta cristalização vivente, como preparação a uma doutrina dos tipos da moral. É bem verdade que até agora não se foi suficiente modesto. Os filósofos, sem exceção, encaram-se sempre com uma seriedade ridícula, algo de muito elevado, de muito solene. Não apenas deviam ocupar-se da moral como ciência, mas desejavam estabelecer os fundamentos da moral, e todos acreditaram firmemente tê-lo conseguido. Mas a moral era encarada por eles como coisa dada. Quão distante de seu orgulho canhestro se encontrava a tarefa, aparentemente insignificante e inconcludente, de uma simples descrição, já que uma tal incumbência requer mãos e sentidos inefavelmente delicados. É sem dúvida que esta é a razão dos moralistas conhecerem tão grosseiramente os facta da moralidade, através de compêndios arbitrários ou ainda através de uma abreviação casual, por exemplo, aquela moral de seu ambiente, de sua própria classe, da sua igreja, do espírito do tempo em que vivem, do seu clima, de seu país, e precisamente por isso estavam mal informados e pouco lhes importava estar bem informados acerca das nações, das épocas, da história dos tempos passados. Jamais estiveram face a face com os verdadeiros problemas da moral, que se apresentam apenas quando se verifica o confronto de muitas morais. Na assim chamada ciência da moral faltava precisamente, por mais que isso pareça estranho, o próprio problema da moral. E não havia mesmo a suspeita da existência de algum problema. Aquilo que os filósofos chamam fundamento da moral e aquilo que pretendiam, não era visto em verdadeira grandeza mais que uma forma sapiente da boa-fé na moral dominante. Um novo meio de exprimir esta moral, portanto, um estado de fato, nos limites de uma moralidade determinada, ou ainda, em última análise, uma espécie de negação que uma tal moral pudesse ser concebida cor no problema, e em cada caso, o contrário de um desânimo, de uma análise, de uma contestação, de uma vivissecção desta boa-fé. Perceba-se com qual ingenuidade quase digna de admiração o próprio Schopenhauer nos apresenta o próprio dever e tirem-se conclusões sobre os métodos científicos de uma ciência em que os mais recentes mestres falam ainda a linguagem das crianças e das moçoilas. O princípio, diz ele, pague. 137 dos problemas fundamentais do Ética. O princípio acerca do qual todas as éticas estão de acordo, verdadeiramente, é neminem laede, imo omnes, quantum potes juva. Esta é a tese que todos os moralistas se afariam em demonstrar. O verdadeiro fundamento da ética, que como a pedra filosofal procura-se há séculos. A dificuldade em demonstrar essa tese é certamente grande. Como se sabe, nem mesmo Schopenhauer chegou a consegui-lo, e que percebeu profunda e intimamente quanto é absurdamente falsa e sentimental, urna tal tese, num mundo que tem como essência a vontade de dominar, a vontade de potência. E é bom lembrar que Schopenhauer, ainda que fosse pessimista, era antes de mais nada flautista, ainda que deixando de parte o valor de certas afirmações, como por exemplo, existe em nós um imperativo categórico. Sempre é lícito perguntar ainda, o que se pode, a partir de uma tal afirmação, deduzir da pessoa que afirma? Existem morais que têm por função justificar seus autores aos olhos dos outros. Outras morais têm por objetivo tranquilizar e tornar satisfeito. Noutras, o autor.
tende a crucificar-se, a humilhar-se. Outras servem para vingança, outras como esconderijo e outras ainda para exaltar a si mesmo, para elevar-se acima dos outros. Algumas vezes a moral serve ao seu autor para mentir, outras vezes para fazer mentir a si mesmo ou a uma parte de si mesmo. Alguns moralistas quiseram desafogar sobre a humanidade seu desejo de dominação, os próprios caprichos criadores. Outros, entre os quais talvez Kant, dão a entender com sua moral: aquilo que em mim é respeitável, é que sei obedecer, e vós deveis fazer da mesma formal. Logo, mesmo as morais nada mais são que a linguagem figurada das paixões. Toda moral é, em oposição ao laisser-aller, uma espécie de tirania contra a natureza e também contra a razão. Mas isto ainda não pode servir de objeção contra ela, se não fosse preciso inventar uma outra moral que decretasse que toda tirania e irracionalidade são ilícitas. O mérito essencial de toda moral é o de exercer uma longa coação para compreender o estoicismo, o Port-Royal ou o 101 puritanismo. Basta lembrar a constrição que tornou possível as línguas tornarem-se fortes e livres, a constrição do metro, a tirania da rima e do ritmo. Quanto devem ter suado os poetas e os oradores de todos os povos, sem excetuar alguns escritores de prosa de nossos dias, com ouvido sensível, e tudo isso por uma tolice, como dizem alguns utilitaristas imbecis, que com isso desejam tornar-se cridos por pessoas sensatas, por sujeição a leis arbitrárias, como dizem os anarquistas, que com isso desejam demonstrar a sua liberdade de espírito. Mas o fato curioso reside em que tudo aquilo que há de livre sobre a terra, tudo aquilo que existe de fino, de ousado, a dança, a maestria segura tanto no pensar, no governar, do perdoar ou do persuadir, seja na arte ou nos costumes, desenvolveu-se precisamente em função da tirania de tais leis arbitrárias. E, falando seriamente, há muita probabilidade de sustentar que precisamente nisto consista a natureza, e o natural antes que no laisser-aller. Todo artista sabe que o seu estado natural se encontra muito longe do laisser-aller. Este natural, que consiste em ordenar, pôr, dispor, formar livremente em momentos de inspiração. É então que ele obedece severa e finamente a leis múltiplas que repelem reduções a fórmulas, com noções devido à sua própria dureza e precisão. Mesmo o conceito mais determinado frente a essas torna-se algo confuso com vários sentidos de interpretação. O essencial, no céu e na terra, é, segundo parece, digamo-lo mais, uma vez. Que se obedeça, assim deve-se estabelecer algo pelo que vale a pena viver. Por exemplo, a virtude, a arte, a música, a dança, a razão, a espiritualidade, enfim, algo que transfigure, de refinado, de louco e de divino.